E aí pessoal, bem-vindo então à aula de Estatística para Concursos, parte 1. Nessa primeira parte, então, a gente vai estar olhando média aritmética simples, média aritmética ponderada, mediana e moda, beleza? Então vamos começar com a parte teórica. Vamos lá. Bom, o que a gente precisa saber aqui? O que é a população? População é todo o conjunto que está sendo estudado, tá? Então, por exemplo, lá, o IBGE, quando ele faz o censo, ele tem que visitar todas as residências do país, todas as residências do Brasil. Então, ali ele está pegando toda a população. Por exemplo, tu quer fazer uma pesquisa referente a quantos moradores em um condomínio possuem carro. Bom, todos os moradores, né, do condomínio é a tua população geral, tá? Ou quero saber dentro da minha sala de aula, dentro da minha família, qual é a idade dos meus parentes ou a idade dos meus colegas de sala de aula. Isso tudo é população, tá? E amostra. A amostra ela é uma parte dessa população. Então, por exemplo, lá no caso do IBGE, quando ele visita todas as residências do Brasil, né? Já falei que é a população, mas quando está a época de eleição, se faz uma pesquisa, tá? Referente a preferência de candidatos. O que eles fazem? Eles pegam uma amostra, eles pegam parte da população. Tá? Então a amostra é uma parte do teu conjunto, um subconjunto do teu conjunto. Por exemplo, lá no caso do condomínio, que tu quer ver a quantidade de carros que tem no condomínio. Tá? Se tu limita esse teu conjunto, eu quero saber a quantidade total de moradores que tem carro somente no segundo andar do meu prédio, tá? Do meu condomínio. Então, você está pegando uma amostra. Quero ver somente homens ou somente mulheres. Você está pegando uma parte, uma amostra, tá? Dentro disso, nós temos as variáveis, que pode ser a variável é o dado que a gente está estudando. Então, ela pode ser uma variável qualitativa. Qualitativa vem de qualidade, tá? Então, por exemplo, cor dos olhos, sexo, religião, escolaridade. Isso são coisas que são qualidade, cor do cabelo, tá? Isso tudo é qualidade referente a algo. E a variável quantitativa é o que nos dá a ideia de quantidade. Então, é representada por um número. Então, por exemplo, altura, peso, quantidade de filhos, tá? Tudo isso é quantitativo, tá? Que a gente consegue saber a quantidade. E dentro da quantitativa, nós temos dois tipos de variável. A variável discreta, que ela é representada por valores inteiros, tá? Então, por exemplo, número de filhos. Tu tem um filho, ou 2 filhos, ou 3 filhos, tá? Tu não tem meio filho, certo? Então são números inteiros quando é discreta. E a variável contínua, elas já são valores fracionados, ou seja, valores que possuem parte decimal. Então, por exemplo, altura, o peso, tá? São exemplos, né, de variável contínua. Só temos que ter um cuidado, por exemplo, quando a gente está falando em altura. Se a altura está falando em metros, tá? Aí tu vai ter o caso de ter 1,74, por exemplo, que é a minha altura, tá? 1,74 metros. Aí ela é uma variável contínua. Mas se eu falar em centímetros, então significa que eu tenho 174 centímetros. Isso é um número inteiro. Se é um número inteiro, ela é uma variável discreta. Então tem que ter bastante cuidado com o que está se trabalhando. Principalmente a altura é uma delas, que ele tem que dizer se está em metro ou se está em centímetro. Se for metro,
tu vai estar falando de uma variável contínua. Se for em centímetro, tu está falando de uma variável discreta. Beleza? Então vamos dar uma olhada nas questões que eu trouxe aí para vocês. Questão número 1. A respeito dos conceitos de população e amostra em estatística, é correto afirmar que: letra A. População é o conjunto de alguns elementos considerados no estudo, escolhidos aleatoriamente. Bom, antes eu falei para vocês, população é o todo, não é alguns elementos. Alguns elementos é a amostra. Então, letra A já está errada. Letra B. A amostra é o subconjunto finito, cujos elementos são extraídos de uma população que se deseja estudar. Essa está certa, é a definição de amostra. Então, letra B é a correta. Vamos dar uma olhada nas outras 3 alternativas. Letra C. A população está contida na amostra. Não, é exatamente o contrário. A amostra que está contida dentro da população. Tá? Letra D. Ambos os termos têm a mesma definição? Não, né? A população é uma coisa, a amostra é outra. E letra E. A amostra contém a população. Também é o contrário. É a população que contém a amostra. Então aqui, resposta letra B. Número 2. Dentre as alternativas, a única que apresenta somente variáveis qualitativas é, então, aquelas que mostram somente qualidades. Letra A. Sexo, estado civil, raça e peso. Bom, letra A, o peso ela não é uma qualidade, tá? É uma quantidade. Letra B. Estado civil, profissão, capital de um estado e escolaridade. Bom, aqui todas têm realmente somente qualitativas, tá? Então, tá ok. Letra B é a nossa resposta correta. Vamos ver as outras, o que está errado, tá? Letra C. Mês de observação, sexo, pressão arterial e cor dos olhos. Bom, pressão arterial ela é representada por um número, tá? Mês de observação, bastante cuidado, que muita gente acha que é mês 1, mês 2, mês 3. Não, é o nome do mês, janeiro, fevereiro, março e abril, tá? Então ela é qualitativa. Letra D. Raça, idade, profissão, mês de observação. Idade quantitativa. Então também está errada. E a letra E. Raça, capital de um estado, altura e cor dos olhos. Bom, a altura, né? Ela é quantitativa também. Então, letra E é errado. Bom, agora vamos ver a letra 3. Bom, agora vamos ver o número 3. Variável em estatística pode ser definida como sendo o conjunto de resultados possíveis de um fenômeno, podendo ser qualitativa ou quantitativa. Nesse sentido, o cenário alternativo é que apresenta somente variáveis contínuas. Variáveis contínuas são aquelas que são escritas de forma fracionada. Bastante cuidado. Então, letra A. Valor numérico de um salário é fracionado. Número de filhos. O número de filhos não é fracionado. Então, ela é uma variável discreta aqui, tá? Ó, a altura de uma pessoa em metros é contínua. Comprimento de parafuso também é contínuo, tá? Letra B. Altura de uma pessoa em metros, ok? Total de parafusos produzidos. Bom, aqui tu só pode ter quantidades inteiras de parafuso, né? Tu não vai fazer meio parafuso, tu vai fazer um parafuso inteiro. Então aqui o número, né, de parafusos feitos, ela é uma variável discreta. Então também já está errado. Depois, continuando ali, nós temos diâmetro de um círculo, pode ser representado por qualquer número, e valor numérico de salário, também qualquer número. Letra C. Peso de um pacote de farinha. Ela é contínua.
Então, ela pode ser representada por qualquer valor. Comprimento de um prego em centímetro. Bom, pregos normalmente são pequenos, ela pode ter o tamanho em centímetro, mas ela também pode ter a parte em milímetro. Então ela é contínua. Diâmetro de uma circunferência, ela assume qualquer valor, inclusive com vírgula. Então ela também é uma variável contínua. E o pH da água contida em um recipiente, ela também é contínua. Então, letra C é a nossa resposta certa. A letra D, o que tem de errado, né? Comprimento do segmento de reta é contínuo, porque o comprimento de uma reta pode ser qualquer valor, inclusive números com vírgula. Índice pluviométrico de uma região, então a quantidade de chuvas que cai numa região, mesma coisa com o comprimento do segmento de reta. Quantidade de indústrias de bebidas. Bom, tu só pode ter uma indústria, ou 2 indústrias, ou 3 indústrias. Tu não pode ter metade de uma indústria, tá? Então, nesse caso aqui, ela é discreta, a quantidade de indústrias. Então, já falha na D. Índice de inflação em determinado mês também, né? É contínuo. E a última dessa parte, referente à teoria, tá? De acordo com o disposto a seguir, preencha as lacunas e assinale a alternativa com a sequência correta. No universo estatístico, muitas vezes há o interesse em classificar as variáveis entre qualitativas ou quantitativas, considerando a possibilidade de subdividi-las em variáveis contínuas ou discretas. A seguir são listadas algumas variáveis: número de bombeiros em um batalhão, cor predominante dos cabelos, idade em anos, tempo gasto entre 2 referenciais, gostar de azeitona, altura e temperatura. Entre as variáveis citadas, tantas podem ser classificadas como variáveis contínuas e tantas como variáveis discretas. Bom, para ser contínua ou discreta, ela tem que ser uma variável quantitativa em primeiro lugar. Então, o que acontece ali? Ó? Cor predominante dos olhos, ela é qualitativa, já está fora. Gostar de azeitona, mesma coisa, ela também já está fora, tá? Porque ela é qualitativa, que tu vai dizer se tu gosta ou não de azeitona. Então, 2 estão fora. Agora, dentre as que nós temos, nós vamos verificar quais são contínuas e quais são discretas, tá? Número de bombeiros de um batalhão. Bom, ele é um número inteiro, né? Tu tem 10 pessoas, 10 bombeiros no batalhão. Então, ela é uma variável discreta. Idade em anos. Idade em anos, ela também é discreta. Aqui tem que ter bastante cuidado, que muita gente tem dificuldade nisso, porque há anos a gente pode escrever ele também em número com vírgula, né? A pessoa tem 3,4 anos, 3,5 anos, 5,6 anos. Bom, na parte da estatística a gente não considera isso. Se nós estamos falando em anos, tá? Por exemplo, se vamos perguntar a tua idade. Tá? A minha, por exemplo, é 44 anos. Vou falar 44 anos. Não vou falar 44 anos e meio, tá? Então ela é discreta, tá? A idade em anos. Tempo gasto entre 2 referenciais. Bom, tempo sim, pode ter 1 hora, 1 hora e meia, 3 horas e 20 minutos. Então tu vai ter partes quebradas. Então aqui no caso ela é uma contínua. Altura. Aí aqui nós temos um problema, que é uma questão que pode ser, dá para entrar com recurso, tá? Porque no caso ele está falando da altura, mas a altura, se ela for em metros, ela é contínua. Se ela for em centímetros, ela é discreta, tá? Eu vou considerar aqui só a cargo para ensinar, como se a altura fosse em metros, tá? Se for em metros, ela é contínua. Se ela for em centímetros, ela vai ser discreta. Então, bastante cuidado, essa é uma questão para ser anulada, tá? E temperatura também, pode ter 33,2 graus, tá?
Então, temperatura ela é discreta. Então, temperatura é contínua. Aqui a gente poderia até verificar pelas respostas, né, o que aconteceria sobre a altura. Mas a altura, como ela pode ser em qualquer uma das duas, tu pode ter tanto como tendo duas variáveis contínuas e três discretas, ou três contínuas e duas discretas, tá? Então, por isso que essa é uma questão a ser anulada. Mas para nós serve para analisar a situação, ok? Então, ela pode ser tanto AC como AD, dependendo da relação da altura. Bom, pessoal, essa foi a parte teórica. Agora nós vamos ver a parte de cálculo. Bom, então a primeira parte, média aritmética simples, representado por x barra, tá? E o que vai ser essa média? É o somatório, tá? Esse símbolo aqui significa somatório. Então, somatório de todos os dados dividido pela quantidade de dados. Isso aqui é fácil de se lembrar, que lá na escola, quando estudava, a gente fazia muito disso, tá? Por exemplo, tu quer saber a média das tuas provas, a média bimestral ou trimestral de uma matéria. O que tu fazia? Tu não pegava todas as notas das provas, somava e dividia pela quantidade de provas, tu achava a tua média. Então aqui é basicamente isso. Tu vai somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores que tu tem. Pronto. Só isso, tá? Não tem mistério. Observe a tabela abaixo sobre a venda dos álbuns da cantora Taylor Swift. A média aritmética das vendas desses 4 álbuns é de... Bom, se a gente quer saber a média aritmética simples, o que tu vai fazer? Tu vai somar esses 4 dados que foram dados. Então aqui vai dar 9, 13, aqui vai dar 33, e como ele quer a média, basta tu pegar o quê? A soma desses valores, que é 33, e dividir pela quantidade de valores, que são 4 anos. Dividindo isso aqui, nós vamos ter 8,25, que é a nossa resposta correta, ok? E a resposta de letra D. Adamastor está fazendo um curso profissionalizante. Para que ele seja aprovado no semestre, a média simples das notas de todas as disciplinas deve ser maior do que 7. A tabela 1 abaixo mostra as notas das 6 disciplinas cursadas por Adamastor. A média simples de todas as notas e a situação de Adamastor no semestre de seu curso é considerar até uma casa após a vírgula, se for o caso. Então aqui, como é uma média aritmética simples das notas, tu vai somar todas as notas e depois dividir pela quantidade de notas que tu tem. Então aqui dá 12, 20, 29, 36, 44. Então a média vai ser 44, que é o somatório, dividido pela quantidade total de notas, que é 6. Então dividindo aqui por 6, isso dá 7. 42 sobra 2,03. Então isso aqui é de 7,3 a média de Adamastor. Logo, a resposta certa é a letra D, 7,13, está aprovado. Então, número 7, durante a fase preparatória de um processo licitatório, a comissão de contratação realizou pesquisa de preços e obteve resultado de 6 diferentes fornecedores, conforme ilustrado abaixo. Considerando que o valor a ser previsto no termo de referência do processo licitatório será a média aritmética dos valores acima obtidos, pode-se afirmar que esse valor será D, também que é a média aritmética. Então, o que a gente vai fazer?
Nós vamos pegar, vamos somar os 6 valores e esse resultado da soma a gente vai dividir por 6, já que são 6 valores. Então, somando aqui, bom, feita a soma, para acharmos a média, vai pegar esse número e vai dividir por 6. Aqui tu pode até usar as alternativas para te auxiliar na hora da resolução da prova, tá? Então, olha só, eu tenho que dividir isso aqui por 6. Eu posso retirar esse zero porque não tem valor significativo. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é igualar as casas decimais. Então, se eu tenho uma casa decimal aqui, eu tenho que ter uma casa decimal aqui também. E aí eu posso retirar a vírgula. E agora eu vou utilizar as respostas para chegar no resultado que eu quero. Então, ó, das 5 alternativas, 3 começam por 8, tá? 800 e pouco, e 2 começam por 7, tá? 700 e pouco. Nesse caso só pode ser o 7, porque 7 vezes 6 dá 42. Então aqui nós já ficamos somente com 2 alternativas. Ou vai ser a letra B, ou vai ser a letra D. Então é o seguinte, o próximo número, depois do 7, ou é o 5, ou é o 4. Se for 5, 5 vezes 3 dá 30, já passou. Então só pode ser o 4. E a partir daqui tu já para, tu não precisa continuar fazendo a divisão. Porque a única resposta que tem 7 e 4 é a letra D, que é o 745 com 65. Não perde tempo na hora da prova. Divisão difícil? Pega as respostas e utiliza elas para fazer a divisão. Tu termina a divisão bem antes do tempo. Te sobra tempo para tu continuar outras questões. Beleza? Em apoio às vítimas de certo desastre climático, o Corpo de Bombeiros do Estado do Pará mobilizou a população a fim de arrecadar alimentos para as pessoas que se encontravam em estado de vulnerabilidade alimentar. Nas 5 semanas de campanha foram arrecadados. Como a ação aconteceu de maneira surpreendentemente rápida, não houve uma anotação fiel da quantidade arrecadada nas 2 primeiras semanas. O que se sabe é que a quantidade arrecadada na segunda semana foi 4 vezes a quantidade arrecadada na primeira semana, e que a média das 5 semanas é igual a 1,8 toneladas. Dessa forma, a quantidade arrecadada na primeira semana foi igual a... Bom, então, como a gente estava resolvendo antes, tá? A gente tem a fórmula, que é o somatório dividido por N. Isso é que a gente tem. O que acontece nessa questão? Ele já está me dando a média pronta. E ele quer que eu descubra qual é o valor de A que foi arrecadado na primeira semana. Então, olha só. A média eu já tenho, que é 1,8. Isso eu já tenho pronto. O somatório, eu consigo somar esses valores aqui. Só que eu só posso juntar termos semelhantes. Bastante cuidado nisso. Então, A mais 4A dá 5A. Mais 1,9, 2,4 e 2,7. Esses três eu posso somar. Aqui vai dar 13, 20. 3, 4, 5, 6, 7. Então, 5A mais 7,0 ou somente 7. Esse é o meu somatório. E o N eu tenho, que são ao total 5 dados, são 5 semanas. Então, isso dividido por 5. E agora eu resolvo isso aqui, essa equação. Então, o que acontece aqui? Ó? O 5, ele está dividindo o A. Ele passa para o outro lado, multiplicando. Então, 5 vezes 1,8, isso dá 9. Igual a 5A mais 7. Agora, pega o mais 7, passa para o outro lado, vai ficar negativo. Então, diminuindo os dois, isso vai dar 2 igual a 5A. 5 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, 2 dividido por 5, 0,4.
Então isso é 0,4 toneladas, tá? Porque eu estou calculando todos os dados em toneladas. E as respostas que eu tenho em tonelada aqui nessa questão, a letra B está dizendo que é 4 toneladas, mas eu achei 0,4, está errado. E na letra C está falando 2,5 toneladas, errado também. Letra E, 1 tonelada. A e a D, elas são em quilogramas. Só que uma está dizendo 250 quilogramas, que é a letra D. E a letra A, 400. Nós achamos 0,4. Então só pode ser 400 quilogramas. Qualquer coisa tu pode fazer uma regra de 3 também, tá? Sabe que 1 tonelada tem 1000 quilos. Então 0,4 toneladas vai ter X quilos. Aí só multiplicar aqui cruzado, 0,4 vezes 1000 dá 400 quilos. Certo? Tranquilo? Fácil, né, pessoal? A banda de música da Polícia Militar do Espírito Santo fez, em média, nos últimos 5 anos, 180 apresentações por ano. Se em 2017, 18, 19, 20 e 21 o número de apresentações foram números pares consecutivos em ordem crescente, quantas apresentações foram feitas pela banda de música da Polícia Militar do Espírito Santo no ano de 2017? Bom, essa é uma questão bem interessante, tá? Olha, já está me dando a média e ele me dá a quantidade de dados, que é 5. Mas os dados, ele está me dizendo que são números pares e estão em ordem crescente, consecutivos. Bom, primeira coisa eu tenho que achar qual é o primeiro número par, tá? Então, se eu representar aqui o primeiro número por x, esse x ele pode assumir qualquer número. Pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele vai estar entre par e ímpar. Mas eu quero que esse número seja par. Então, como é que eu faço para transformar um número ímpar em número par? Para isso acontecer, basta multiplicar por 2. Então, aqui, em vez de x, eu tenho, na verdade, 2x. Porque se pegar, ó, por exemplo, 0. 0 vezes 2 dá 0. Se tu pegar o 1, que é ímpar, 1 vezes 2, 2 virou par. 2 vezes 2, 4, é par. 2 vezes 3, 6, que é par. Então, 2 vezes o x sempre transforma o meu número em par, com certeza, tá? Bom, agora eu quero o próximo número. Se eu pensar nos números pares, ó, 0, 2, 4, 6, 8, 10, ele está sempre aumentando de 2 em 2. Então significa que o meu próximo número aqui vai ser o 2x mais 2. Tá? Se eu tenho o primeiro par que é 2, o próximo vai ser 4. Tenho que somar 2. Se eu somar mais 2, dá 6. Se eu somar mais 2, dá 8. Então sempre somando 2. Então o terceiro número é o 2x mais 4, tá? Porque é mais 2 aqui, né? 2 mais 2, 4. O próximo aqui vai ser 6, né? 4 mais 2, 6. E o último e quinto número vai ser o 2x mais 8. E a nossa fórmula é o somatório de x dividido por n. Então, a média eu já tenho, que é de 180. O somatório, basta somar isso aqui. Somando, né, como eu disse antes, somente termos semelhantes, tá? Então, 2x com 2x com 2x com 2x com 2x dá 10x mais 20. Então, esse é o nosso somatório. 10x mais 20. Dividido por quanto? Bom, eu tenho 5 anos, né? Então, dividido por 5. Agora, esse 5 está dividindo. Ele passa multiplicando. 5 vezes 180 dá 900. Igual a 10x mais 20. Mais 20 passa para o outro lado.
vai ficar menos 20. Isso dá 880. E o 10 que está multiplicando, ele passa dividindo. Posso cortar os zeros. Então, o x vai ser igual a 88. Por sorte, essa resposta não está nas alternativas. Tá? Tem que ter muito cuidado, porque nós achamos o valor de x. Ele quer o valor do primeiro ano. Tá? E o primeiro ano está sendo representado por 2x, não por x. Então, significa que o x aqui eu tenho que multiplicar por 2 para eu saber qual é a resposta referente ao primeiro ano. Isso dá 16, 17. Então a resposta é 176. Bastante cuidado, tá? Porque x não é o que a gente está procurando. A gente está procurando o 2x, que é o que representa o primeiro ano. Certo? Um grupo de amigos é formado por 6 integrantes. Sabe-se que João, José e Jonas têm o mesmo tempo de serviço registrado em carteira. Sabe-se também que Júlia, Joyce e Jéssica têm, respectivamente, 19, 20 e 21 anos de serviço registrado em carteira. Sabendo que a média dos tempos de serviço de todos os integrantes do grupo é 21 anos, determine o tempo de serviço registrado em carteira que João tem. Bom, no caso os três ali, o João, o José e o Jonas, eles têm a mesmo tempo de serviço registrado em carteira. Então eu vou chamar cada um deles de X. E as 3 mulheres, né, uma 19, outra 20 e uma 21. Média, ele já me dá que é 21 e a quantidade de pessoas são 6, certo? Então aqui a nossa fórmula, média igual a somatório dividido por N. Eu consigo aqui achar o somatório. Média eu já tenho, que é 21. Somatório, x mais x mais x, 3x, mais, somando esses valores, aqui dá 10, vai 1, 2, 4, 6. Então, 3x mais 60, dividido pela quantidade de pessoas, que é 6. Bom, o 6 está dividindo, ele passa multiplicando. Isso dá 126, igual a 3x mais 60. Bom, 60 passa para o outro lado, fica negativo, subtraindo os dois, isso vai dar 66, e o 3 está multiplicando, ele passa dividindo. Então aqui o nosso x vai dar 22 anos de carteira assinada, ok? O professor de educação física de uma escola convocou 10 de seus estudantes de ensino médio para compor a equipe de basquete da escola. A média de altura do time ficou em 1,92 metros. Durante os treinos, o aluno mais alto, de 1,98, se machucou. Então o professor foi obrigado a convocar um novo estudante mais baixo, com 1,90 metros. A nova média de altura do grupo será de aproximadamente... Bom, então essa questão já me disse que são 10 alunos, tá? E a média do grupo é de 1,92, isso antes de sair o aluno com 1,98 m. E eu quero saber a nova média após a saída dele e a entrada de um novo aluno. Bom, eu consigo aqui, através da fórmula, achar qual é o somatório das alturas dos 10 primeiros integrantes, mesmo sem saber as alturas deles. Por essa forma, a gente consegue achar a soma delas, porque já me dá tudo aqui, ó. Então, a média é 1,92, somatório dividido por 10. O 10 está dividindo, ele vai passar multiplicando,
Então, o nosso somatório aqui vai ser de 19,2. Essa é a soma dos 10 primeiros alunos, tá? Um deles se machucou, então ele vai sair desse time. Se ele está saindo desse somatório, eu vou retirar a altura dele, que é de 1,98. Eu estou retirando da soma essa pessoa, ok? Então aqui dá pede emprestado. Saiu ele e entrou um aluno com 1,90 m. Então eu somo esse valor. (19,12). Agora eu tenho um novo somatório. Então eu consigo agora achar a minha nova média. 19,12 dividido por 10. Já que saiu um e entrou outro, só houve substituição de alunos, a quantidade de alunos continua igual. Então a nossa nova média aqui vai ser de 1,91, que é a letra B. Um grupo de jogadores tem como média de idade 22 anos. Um jogador de 30 anos foi contratado como o 8º integrante do grupo. A nova média de idade do grupo de jogadores será D. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho que achar o somatório primeiro, né, para poder depois incluir a pessoa que entrou. Então, nossa fórmula, somatório de x dividido por n, a média ele já me deu, que é 22, igual ao somatório dividido por n. Bom, n é quanto? Bom, ele está me dizendo que eu contratei um novo jogador e fiquei com 8 jogadores. Então significa que eu só tinha 7 antes. Então dividido por 7. O 7 está dividindo, ele passa multiplicando. Então o somatório aqui vai ser de 154. Essa é a soma dos 7 primeiros jogadores que eu tenho. Agora vai entrar um 8º jogador com 30 anos. Então eu somo essa idade ao resultado que eu tenho. Isso vai dar 184, sendo o nosso somatório. E agora a gente consegue achar a nova média, que é o 184 dividido por... Qual é a quantidade agora que a gente tem? Antes era 7, contratamos mais um, 8. Então agora o n é 8. Bastante cuidado nisso. Então a nova média que vai ser 18 dividido por 8 dá 2, que é 16, sobra 2, 24 por 8, 3, 23 anos. É essa nova média, que é a resposta da letra B. A média de idade de um setor com 9 funcionários é de 24 anos. 3 novos funcionários foram contratados e eles têm 32, 26 e 20 anos. A nova média de idade do grupo de funcionários desse setor é de quantos anos? Então, o que a gente precisa aqui? Do somatório dessas idades. A média eu tenho, que é 24, somatório, que é x, não é n, dividido por n, que é 9. Eu tenho 9 funcionários. Então, 9 está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, o somatório vai ser 9 vezes 4, 36, vai 3, 21. 216. Então, esse é o nosso somatório quando temos 9 funcionários. Foram contratados 3 funcionários. Um com 32, outro com 26 e o outro com 20. Vamos somar, então, esses 3 valores ao resultado que eu tenho. Então, 6, 12, 14, 5, 7, 9, 2. Isso vai dar 294. E agora eu consigo achar a nova média, que é o somatório, né, 294. Mas agora qual é o N? Eu tinha 9 funcionários, contratei mais 3, agora eu tenho 12 funcionários. Então agora é dividido por 12. Então dividindo isso aqui por 12,
vai dar 2. 24 sobra 5. Desce o 4. 4 que é 48. Vai dar 6,05. Então isso vai dar de 24,5 anos, que é a resposta letra B de bola. Em determinado setor do município, havia alguns ofícios a serem analisados e respondidos. Sabe-se que o setor responsável possui 5 funcionários, sendo que 4 deles analisaram 7, 5, 4 e 8 ofícios, respectivamente. Se a média dos ofícios analisados do setor foi de 5 por pessoa, quantos ofícios analisou o quinto desses funcionários? Bom, então aqui nós temos, 7, 5, 4 e 8. E o quinto funcionário eu não sei quanto que ele fez, então eu vou chamar de X. Então, nossa média é o somatório dividido por N. Média ele já me deu, que é 5. Somatório, bom, vai ser X mais a soma desses valores. Então aqui vai dar 15, 20, 24. Então X mais 24, N são 5 funcionários, então dividido por 5. 5 está dividindo, passa multiplicando. 5 vezes 5 dá 25. Mais 24 passa para o outro lado, vai ficar menos 24. Então, x igual a 1. Então, ele só fez um único ofício, tá? Bom, então a fórmula da média aritmética ponderada é praticamente igual à média da média aritmética simples, tá? Só que agora nós vamos sempre multiplicar o n pelo x, tá? Aqui a gente vai usar a própria tabela que o exercício nos dá para fazer esses cálculos, tá? O que acontece aqui na média ponderada? Ela é bastante utilizada quando a gente tem muitos dados e não tem como tu somar manualmente como a gente estava fazendo nas outras. Se torna muito cansativo ou muito difícil, fácil de errar. Então o que a gente faz? A gente agrupa os dados e vê qual é a frequência com que cada dado aparece. Tá? Então a gente vai multiplicar a frequência pelo valor do dado para saber qual é a somatória desse dado. E depois soma todas essas multiplicações que a gente fez, a gente acha esse somatório aqui. E a gente só precisa daí do N para dividir a mesma coisa que a gente estava fazendo antes, tá? Então, vamos ver daí a questão de número 15. Então, em uma aula de matemática, uma turma mediu a altura de cada aluno, organizando os dados de meninas e de meninos. Os dados obtidos foram: com essas informações, a média aritmética da altura de todos os alunos dessa turma é D. Então, eu escrevi aqui a tabela que foi dada ali para vocês, tá? A gente só tem que saber quem é o N e quem é o X. O X é o dado. O que é o dado aqui nesse caso? A altura. Tá aqui. Então, o N só pode ser a quantidade de alunos que está aqui. O que a gente vai fazer aqui? Tu vai multiplicar cada uma das linhas. Ó. Multiplica, 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 multiplica. Só isso. Tá? A primeira coisa que você vai fazer é multiplicar tudo. Tá? Bom, feito todas as multiplicações, na nossa fórmula aqui, o que tu precisa? O somatório desses valores. Então, tu vai somar todos os valores aqui das multiplicações. Então, isso vai dar 34,10. Ou 34,1. Dividido por N. Aqui tem que somar aqui a quantidade de alunos, tá? E 2. São 22 alunos. Então, a média é a divisão do 34,1 por 22. Bom, primeira coisa, igual as casas decimais para poder tirar a vírgula. Então, aqui dá 1, 220, vírgula 0, e pode ver que todas as respostas têm 5, 0, 10, 5,
11. Acrescenta mais um 0, 5 de novo. Então aqui a nossa média vai ser de 1,55 metros, que é a resposta letra D. 16. Certa disciplina em um curso superior tem 3 avaliações, a 1, a 2 e a 3. Sendo a 1 tem peso 2, a 2 tem peso 3 e a 3 tem peso 5. A média para aprovação na disciplina é 6 e todas as avaliações têm nota máxima igual a 10. Um aluno que tirou 4,5 na 1 e 2 na 2 precisa obter na avaliação A3 para ser aprovado nota mínima igual a. Bom, nessa questão o que tu pode fazer? Uma tabelinha, tá? Porque tu vai ter que decidir quem é o N e quem é o X, tá? O X é o dado, então ele só pode ser o N, tá? E o peso é o nosso N, tá? Então, ó, média é o somatório das multiplicações dividido por N. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai multiplicar. Então, 2 vezes 4,5 dá 9. 3 vezes 2 dá 6. E pode ver que a terceira nota eu não tenho, que é ela que eu quero descobrir. Então, 5 vezes x, 5x. E aqui a gente consegue achar a soma, que é 5x mais 15, juntando termos semelhantes. E eu preciso também do total de n. Então, 2 mais 3 dá 5, 5 mais 5, 10. Então, a média para ele ser aprovado é, deixa eu ver aqui que eu me esqueci, 6. Então, média é 6, o somatório 5x mais 15, dividido por 10. Então, ó, o 10 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, isso dá 60, igual a 5x mais 15, mais 15 passa para o outro lado, vai ficar menos 15, igual a 5x. Então aqui vai dar 45 igual a 5x. 5 está multiplicando, passa dividindo. Então nessa prova ele precisa tirar uma nota 9 para ser aprovado. Então ali a alternativa certa é a letra C, tá? 9. O quadro abaixo indica a quantidade de alunos com certa idade de determinada turma. Sendo assim, assinalar a alternativa que apresenta a média das idades dos alunos dessa turma. Bom, então temos aqui a tabela que nos foi dada, tá? Só temos que achar quem é o X e o N, tá? X é o dado que a gente está pesquisando, então é a idade. N é a quantidade de estudantes. O que a gente vai fazer aqui? Sai multiplicando todas as linhas para achar essas multiplicações, tá? A soma dentro de cada uma das idades. E agora o que a gente faz? Soma todas essas multiplicações que a gente fez aqui. 784. E a gente precisa somar também as quantidades para saber qual é o total de alunos. 34 alunos. Então a média, né, é o somatório de nx por n. Então vai ser o 748 dividido por 34. Vamos dividir os dois. Deixa eu ver aqui as respostas. Tudo começa por 2. 68. Sobra 6. Desce 8. 2 de novo. Então já temos aqui que a média é de 22 anos. Em uma competição, os atletas são classificados em primeiro, segundo, terceiro e quarto lugares. O primeiro colocado ganha 5 pontos, o segundo 3 pontos, o terceiro 2 pontos e o último colocado 1 ponto. Se um atleta terminou em primeiro lugar 2 vezes, em segundo lugar 2 vezes,
qual é a sua média aritmética de pontos? Bom, então nessa questão ele terminou 2 vezes em primeiro, então ele fez 2 vezes 5 pontos, e 2 vezes ele terminou em segundo, que é 3 pontos. Logo aqui são 4 dados, tá? Então, isso aqui vai dar 16 dividido por 4, que dá 4. Dá para fazer assim de forma mais direta, tá? Questão 19. Em uma prova, 20 candidatos responderam a 4 questões de matemática. Na tabela abaixo, encontra-se o número de candidatos classificados quanto ao número de acertos. Nesse contexto, é correto afirmar que o número médio de acertos por candidato foi igual a... O que eu fiz aqui? Tá? Eu simplesmente botei a tabela em pé, tá? Para ficar mais fácil. Eu, pelo menos, consigo enxergar melhor a tabela desse jeito, mas dá para fazer deitado tranquilo, tá? O que a gente precisa? Da multiplicação das linhas. Então, aqui é 0, 2, 4, 36 e 12. Somando, então, todas essas multiplicações, 40, 52, 54, e a gente sabe que são 20 candidatos, tá? Ou tu pode somar aqui, caso nem precise. Então, a média vai ser o 54, que é o somatório, dividido por 20. Então, 54 dividido por 20 dá 2,07. Então, média de 2,7 acertos. Beleza? Número 20. Considere a seguinte distribuição referente ao tempo, em minutos, até o alívio da dor de cabeça para 50 pacientes que tomaram determinado medicamento em teste. O tempo médio para o alívio da dor é... Bom, o que acontece aqui, tá? Nós temos intervalos, tá? O que acontece? Como a gente tem muitos dados, e provavelmente esses dados são muito dispersos, tá? Eu não consigo juntar eles com um número fixo aqui. Então, o que acontece? Eu sei que de 0 a 2 minutos, 5 pacientes tiveram alívio da dor. Então, significa que entre 0 e 2. Então, pode ter levado 50 segundos, 1 minuto e 10, 3 minutos, tá? Pode ter acontecido em menos de 2 minutos, 5 pessoas sentiram alívio. E assim por diante, tá? Teve 5 pessoas que tiveram alívio de 2 a 4 minutos. Então, quando são dados muito dispersos, a gente não consegue juntar em um grupo específico, a gente acaba fazendo intervalos, tá? Então, está indo de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, 6 a 8 e de 8 a 10. Mas como é que eu faço a média disso aqui? Bom, é bem simples. Primeira coisa que a gente tem que fazer é a média aritmética simples dos intervalos aqui, tá? Ou seja, tu vai somar um mais o outro e dividir por 2, tá? Então, ó, 0 mais 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. Ou o centro deles, tá? 2 mais 4 dá 6, dividido por 2 dá 3. 4 mais 6 dá 10, dividido por 2 dá 5. 6 mais 8 dá 14, dividido por 2 dá 7. 8 mais 10 dá 18, dividido por 2 dá 9. Então, vai no meio, tá? E agora, com esses valores, aí sim eu posso calcular a multiplicação. Porque como eu tenho intervalo aqui, eu não tenho como pegar esse intervalo e multiplicar por 5. Então, o que eu faço? Eu calculo uma média do intervalo, tá? Então, agora é só multiplicar aqui. 5, 15, 50, 140 e 90. Agora soma. Aqui ele já me disse que eram 50 pacientes. Já me deixou pronto. Aqui vai dar 20, 70, 210, 300. Então, a minha média vai ser os 300 dividido
dividido por 50. Posso cortar um zero, então isso aqui vai dar uma média de 6 minutos, que é a nossa resposta, letra E. Bom, a partir de agora, os problemas normalmente são mais fáceis, tá? Então, mediana é o termo central dos nossos dados. Só que aqui os nossos dados, obrigatoriamente, tem que estar em rol. O que significa estar em rol? Estar em ordem crescente ou decrescente. E aí tu vai poder pegar o elemento central. Tá? Mas tem que estar em ordem crescente ou decrescente. Obrigatório. Tá? Então, o seguinte. Nós temos dois tipos aqui, quando nós temos uma quantidade ímpar de dados ou uma quantidade par de dados. Quando for uma quantidade ímpar, é exatamente o elemento do meio. Nesse caso aqui, ó, o elemento do meio é o 7. Ó. Eu tenho dois elementos para cá e dois para cá, meio é 7, mediana 7. Pronto, simples. Mas quando eu tenho uma quantidade par de dados, eu vou ter dois elementos centrais, dois dados centrais, que nesse caso é o 7 e o 12. Tenho dois para cá, dois nos extremos, os dois centrais, 7 e 12. O que a gente faz aqui? A gente soma os dois elementos centrais e divide por 2, ou seja, está fazendo uma média aritmética entre os dois, tá? 19 dividido por 2, 9,5, essa é a nossa mediana. Tá? Então, a única coisa que tem que cuidar quando é quantidade par ou quantidade ímpar de dados, ok? Vamos lá para a próxima questão, que é a número 21. Considere o rol. Aí me dá vários números ali. A mediana desse conjunto de valores é igual a... Bom, o que acontece ali? Nós vamos ver quantos dados a gente tem. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dados. 7 dados, ela é ímpar, então eu vou ter um central, tá? Tu pode pegar o 7 e dividir por 2, por exemplo, tá? Que vai dar 3. Então significa que tem 3 dados para um lado, para a esquerda, e 3 dados para a direita. E o sétimo termo é exatamente o do meio. Então, eliminando os 3 primeiros, vai nos sobrar o quarto termo como sendo 173,96, que é a nossa resposta correta, letra B. A 22 ela já é um pouquinho mais complicada, tá? Os valores abaixo representam os faturamentos em unidades monetárias, UM, de lojas localizadas em shopping centers em certo dia. Faturamento mediano das lojas em unidades monetárias foi de... Ó, mediano, não é média, tá? Mediano. Então a gente quer a mediana. Bom, o que acontece aqui? Nós temos muitas lojas. São 60 lojas que venderam 100. Então tu imagina, tu vai ter que escrever 100 60 vezes. Tá? Tu pode fazer isso, mas 100, 100, 100, 100, 100 até completar 60. Depois 45, 165, né? Vai ficar muita coisa. Então o que tu pode fazer aqui? Soma a quantidade de lojas para saber se é quantidade par ou ímpar de dados que tu tem. Primeira coisa que tu vai fazer, tá? Então 5, 14, 15, 16, 17. Beleza, é ímpar, ele só tem um, tá? 10, 11, 14, 15, 16. 167 lojas ao total, tá? Agora eu quero saber quem é o termo central. O que a gente faz? A gente pega o 167 e divide por 2, tá? Então vai dar aqui 8, que dá 16, sobra 7, 3 e sobra 1. Então aqui, ó, eu tenho 83 números antes e 83 números depois para ter o que eu quero. Então eu quero saber qual é a 84ª posição. Aí aqui tu pode fazer processo de contagem, tá? Só que são 60 lojas que tem 100. Então a primeira loja fez 100. Segunda loja fez 100. Terceira loja fez 100.
até tu chegar na 60ª, não sei se é assim que se diz, loja, que dá 100. Então as próximas 45 aqui, a 61, vai ter vendido 165, 62, 165 e assim por diante até chegar nas 140, 105. Na posição 105, 105º. Como tu quer a posição 84, o 84 ele está aqui, ó, entre esses dois. Então eu já sei que a minha mediana é de 165, que é a nossa resposta correta. Ah, e uma coisa assim, se for par, tá? Se fechasse 168 aqui, tá? Se tu pegar o 168, tá? Vamos dizer que aqui em vez de 11 esteja 12 também, tá? Supondo. Tu vai dividir por 2. Lembrando que quantidade par, tu tem sempre dois termos centrais. Então o primeiro termo central é o 84, posição 84. E tu vai pegar a próxima, de 85. Então sempre a posição que tu dividir por 2, o resultado que der, mais a próxima. Então se fosse 84 e 85, as duas estão aqui, ó. Então a tua mediana é a soma das duas dividido por 2. Nesse caso, como elas são iguais, a tua mediana também não iria mudar, iria dar 165. Tá? Mas então esse cuidado tem que ter. Se ela é ímpar, vai sobrar 1, tá? Então vai ser o 83 mais 1, posição 84. Se for par, quando tu dividir por 2, vai ser o resultado mais a próxima posição, tá? 23, então. O gráfico de colunas abaixo apresenta informações sobre o número de atendimentos em um posto de saúde ao longo de 5 dias. Com base nessas informações, a mediana do número de atendimentos desse posto de saúde ao longo dos dias apresentados é igual a... Ele quer a mediana dos atendimentos, ele não quer a mediana dos dias. Se fosse mediana dos dias, a gente ia ter que fazer igual a questão anterior, tá? Como ele quer saber a mediana dos atendimentos aqui, o que a gente vai fazer com esses números? Botar eles em ordem crescente, em rol. Então, ó, 48, 52, 80, 90 e 130. E aí eu vou ver quem é o termo do meio, que é 80. Então essa é a mediana dos atendimentos, 80. 24. Considere a tabela a seguir, que apresenta dados referentes a salários de 8 servidores civis e militares hipotéticos, cuja contribuição previdenciária é destinada ao IBPREV, com valores em reais. Então, quer saber a mediana dos salários? Para calcular aqui, eu achar a mediana, o que eu tenho que fazer? Botar em ordem, primeira coisa. Tá? Ah, não me interessa aqui a posição dos servidores. Os salários eu tenho que botar eles em ordem. Tá? E como eu já sei que são 8 servidores, é uma quantidade par, eu vou ter 2 termos centrais. Tá? Então, aqui, se são 8, né? Eu posso pegar aqui 8 dividido por 2, dá 4. Então, eu preciso da quarta e quinta posição. Então, a quarta e quinta posição. Então, minha mediana é a soma dos 2 dividido por 2. Então, isso vai dar 7.800 dividido por 2. Então, a mediana é de 3.900, tá? 25, então. A empresa OH possui 17 empregados cujas idades são
Qual a idade mediana dos empregados da companhia OH? Bom, mediana tem que estar no centro. São 17 funcionários, ótimo, ímpar, então significa que vai ter um termo central. Basta tu pegar aqui o 17 e dividir por 2. Isso aqui vai dar 8. 16 sobra 1. Então eu preciso da 9ª posição. Mas para isso eu preciso fazer o quê? Botar primeiro em ordem, tá? Então aqui, vamos ver os menores de 20. Tenho aqui, aqui e aqui. Então 1, 18, 3, 19, beleza. Então esses aqui eu já eliminei. Agora eu vou ver dentro da casa dos 20. Ó, aqui já foi 4, tá? Aqui tem 20 e aqui tem 20. Então 2 com 21 e 1 com 24. Eliminei os 20. Agora vamos para a casa dos 30. Aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu preciso só mais 2 números para achar a 9ª posição, tá? Então o 8º é o 32. E o 9º que eu preciso é o 30. Que achei 30 aqui no meio. Então o próximo só pode ser o 32, que é a 9ª posição. Então tá aqui a minha mediana, 32, tá? Então precisa botar todos eles em ordem também, tá? Tu faz a divisão ali, tu tem 8 para cada lado, então a 9ª posição que tu precisa, tu vai até o 9º e tá tranquilo. Letra E, tá? O que é a moda? Moda é o número que mais aparece, tá? Então, moda é o número que mais aparece. Ou dado, né? Vamos botar dado que mais aparece. Aqui tem cálculo? Não. Precisa botar em ordem? Não. É só tu olhar o que aparece mais vezes, tá? Apesar que 26 vai ter cálculo, tá? O que diz nela? Considere o conjunto de valores, ele me dá os valores ali. Qual o valor modal desse conjunto? Bom, então o que a gente vai ter que fazer aqui é só resolver eles e ver quais são os resultados que mais aparecem, tá? Então, a raiz cúbica de 8. Tu não sabe fazer raiz cúbica de 8? Fatora o 8, tá? Então isso aqui é um 2 na 13. Então, raiz cúbica de 8 eu posso escrever como sendo 2 na 3. Como o índice e expoente eles são iguais, eles se anulam, vai sobrar o 2. Tá? Mesma coisa, raiz de 225. Pode pegar o 225 e fatorar ele. Dá para dividir por 5, que dá 45, 5 de novo, e depois vai para o 3. Então, ó, tu tem 5 ao quadrado e 3 ao quadrado. Tudo que tem um quadrado paga para sair. Então, aqui tu vai ter 5 vezes 3, que dá 15. Raiz de 0,25. Melhor coisa que tem a fazer quando é número decimal, transformar em fração. É a mesma coisa que 25 sobre 1, ó, tu tem 2 casas decimais, 2 zeros. Raiz de 25 é 5, raiz de 100 é 10. Voltando isso para número decimal, dá 0,5. Raiz cúbica de 125, mesma coisa. Transforma em fração. 125 sobre 1, 3 casas, 3 zeros. Bom, o de baixo, o 1000, é 100, ó, porque são 3 zeros, 1, 3, está na casa do 10.
O 125 tu vai poder simplificar aqui, ou fazer a decomposição dele. Isso é um 5 na 3. Tá? Aqui uma raiz cúbica de 5 na 3. Vai cortar os dois, vai sobrar o 5. Então isso aqui é 0,5. Já pode ver que esses dois já repetiram. Por esses dois já estarem repetindo, tu nem precisa calcular o próximo, pois ele só diz que existe uma moda, é ele, que é a letra D, que é 0,5. 0,5 aparece duas vezes. Questão número 27. A moda é uma importante medida de posição para os dados qualitativos. Por exemplo, uma mercearia vende 5 tipos de refrigerantes com as seguintes frequências: Coca-Cola 19, Coca-Cola Light 8, Fanta 5, Sprite 5, Guaraná 13. Qual é a moda desse exemplo? Ou seja, qual refrigerante que é mais vendido? Coca-Cola, tá? Resposta letra A. 28. Disse que os números são infinitos, visto que, ao se colocar o número 14, por exemplo, e se acrescentar o número 15 repetidamente a ele, nunca se chegará a um número final. Nesse sentido, podem existir números compostos por diversos algarismos, como o abaixo. Considerando o número acima, qual das alternativas apresenta a moda dos algarismos que o compõem? Bom, em primeiro lugar, pode ver que aqui em cima não tem número com vírgula. A gente não faz nenhum cálculo com moda, a gente vai ver a quantidade de números que repetem. Então a letra A e a letra D tu já elimina de saída. E tu só vai te preocupar com o 5 e com o 7. Ver quantas vezes cada um aparece, tá? O 5. Deixa eu já tirar aqui os que não tem 5 nem 7. 5, 5, 5, 5. O 5 apareceu 1, 2, 3, 4. Apareceu 4 vezes. E o 7? 1, 2, 3, 4, 5. O 7 apareceu 5 vezes. Então, nossa resposta certa é a letra C. Na tabela a seguir, é possível verificar o comportamento da taxa Selic em porcentagem em seus períodos de vigência, desde 5 de 8 de 2021 até 1 de 2 de 2023. Qual alternativa apresenta a moda das taxas em porcentagem apresentadas acima? Ou seja, tu vai ver qual é o número que aparece mais vezes. E pode ver que o único que aparece entre os que são dados é o 1,43, que aparece 2 vezes. Essa é a nossa moda, que é a resposta final, letra B. Bom, pessoal, então essa foi a parte 1, referente à estatística para concursos. Próximo vídeo, nós teremos a parte 2, que entra as medidas de dispersão, que é o desvio médio, variância e desvio padrão. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço a todos. Qualquer dúvida, comenta aí.